A lenda da mula sem cabeça é uma das mais populares e temidas do folclore brasileiro, especialmente no Nordeste, mas também é conhecida em várias outras regiões do país. Com seu aspecto aterrorizante e cheia de mistério, essa história faz parte das crenças que moldaram a cultura brasileira, refletindo os medos, as superstições e a moral da época. A mula sem cabeça não é apenas um ser assustador, mas também um símbolo das consequências de atos imorais e das tradições e valores passados de geração em geração. Neste episódio, vamos explorar a história da mula sem cabeça, entender suas variações e significados e descobrir como essa lenda continua viva no imaginário popular. Vamos analisar suas origens, seu simbolismo e o que ela nos ensina sobre as normas sociais e o medo do sobrenatural. Origem da lenda da mula sem cabeça. A origem da lenda da mula sem cabeça remonta ao período colonial do Brasil, quando as influências da cultura indígena, africana e portuguesa se mesclaram. Essa lenda tem fortes raízes nas tradições europeias, especialmente em histórias sobre bruxas e maldições. Mas ao longo do tempo, ela foi se transformando, ganhando novas camadas e adaptações que refletem as crenças e medos do povo brasileiro. Uma das versões mais comuns da lenda diz que a mula sem cabeça era originalmente uma mulher que cometia atos pecaminosos. Ela teria se envolvido com um padre, algo que era considerado um grande pecado durante o período colonial, quando o catolicismo dominava as crenças e práticas religiosas no Brasil. O pecado de fornicação com um clérigo teria resultado em uma punição severa. A mulher foi amaldiçoada e transformada em uma mula sem cabeça, condenada a vagar pelas noites escuras e a correr sem parar. Essa transformação, além de representar o castigo pela transgressão, carrega um simbolismo muito forte de punição e expiação. A mula sem cabeça tornou-se um ser condenatório, uma espécie de aviso para aqueles que desrespeitassem as normas sociais ou desobedecessem os mandamentos religiosos. Características da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é descrita como uma criatura monstruosa, com o corpo de uma mula, mas com um detalhe aterrador: ela não tem cabeça. No lugar da cabeça, existe uma chama de fogo que brilha intensamente. Esta chama é o que torna a mula tão assustadora, já que ela ilumina as escuras noites e pode ser vista a uma longa distância. Além disso, a mula sem cabeça emite um relincho ensurdecedor, que é dito ser o grito desesperado da mulher transformada, que ainda tenta lutar contra sua maldição. De acordo com a lenda, a mula sem cabeça corre descontrolada pelas estradas, muitas vezes à noite, em busca de vingança ou apenas para amedrontar quem cruzar seu caminho. É dito que, ao se aproximar, quem a vê fica paralisado de medo, e a criatura pode até mesmo atacar, dependendo da versão da história. A mula é especialmente temida nas noites de sexta-feira, que é um dia associado ao misticismo e à superstição. A figura da mula sem cabeça, assim como outras entidades do folclore brasileiro, está associada a uma força sobrenatural que ultrapassa os limites da razão humana, o que a torna uma das figuras mais emblemáticas e temidas do nosso folclore. Variações da lenda. Embora a versão mais popular da lenda envolva a punição de uma mulher que se envolveu com um padre, há várias outras interpretações e adaptações dessa história em diferentes partes do Brasil. A mula sem cabeça como vingança. Em algumas versões, a mula sem cabeça não é uma simples punição, mas uma figura vingativa que busca se vingar de alguém. Nesse caso, ela seria a manifestação de um espírito furioso, muitas vezes ligada a um ato de traição ou injustiça cometida contra ela. A mula sem cabeça e o cemitério. Em algumas regiões, diz-se que a mula sem cabeça também tem uma ligação com os cemitérios e com a ideia de almas perdidas ou condenadas. A criatura, nesses casos, é vista como a forma de um espírito que não encontrou paz, vagando eternamente
e aterrorizando aqueles que se aproximam. Transformação e consequências. Em outras versões, a mula sem cabeça não é apenas um símbolo de pecado, mas de transformação, representando as consequências de ações imorais. Ela pode ser uma advertência para quem desrespeita regras, que vão desde as normas religiosas até as normas sociais e familiares. A mula e a lenda de castigo. Outra versão ainda é a que descreve a mula sem cabeça como a punição de mulheres que se envolviam com homens casados ou que se rebelavam contra normas de comportamento rígidas, representando uma sociedade patriarcal onde o corpo da mulher era visto como algo a ser controlado e punido em caso de transgressão. Simbolismo da mula sem cabeça. A mula sem cabeça carrega consigo um simbolismo profundo e multifacetado. Ela pode ser vista como uma representação do medo coletivo, das punições divinas e da culpa que assola aqueles que transgridem regras sociais e morais. A condenação e o castigo. A mula sem cabeça reflete as severas punições impostas pela sociedade colonial, especialmente em relação às mulheres. A ideia de que uma mulher pudesse ser transformada em uma besta sem cabeça por se envolver com um padre carrega um peso simbólico de repressão e controle social, em um período onde o cristianismo era a base de todos os valores. O medo do sobrenatural. Além disso, a mula sem cabeça também personifica o medo do desconhecido e o poder do sobrenatural. Sua figura sem cabeça e com uma chama flamejante é aterradora porque remete ao inexplicável e ao além. A criatura vaga pelas noites, aparecendo de forma imprevisível, o que a torna uma representação daquelas forças que não podemos controlar ou compreender. A justiça e a moralidade. A lenda também reflete uma percepção de justiça e moralidade, onde a transgressão é punida de forma implacável. Esse tipo de história servia, historicamente, como uma forma de ensinar as pessoas a respeitarem as normas sociais e os valores da sociedade. A mula sem cabeça representa uma justiça sobrenatural, em que a punição é inevitável para aqueles que cometem pecados. O impacto cultural da lenda. A lenda da mula sem cabeça continua viva até hoje no imaginário popular, especialmente nas zonas rurais do Brasil. Em algumas regiões, as pessoas ainda acreditam que a mula pode aparecer durante a noite, e as histórias sobre encontros com essa criatura são contadas entre gerações. Além disso, a mula sem cabeça tem uma forte presença na literatura, no cinema e nas manifestações culturais. Ela aparece em várias histórias de terror, livros e até mesmo em adaptações teatrais. O medo da criatura é explorado de forma simbólica, refletindo não apenas a ideia de punição e vingança, mas também a luta contra o medo do sobrenatural e a tentativa de entender as forças que regem o destino humano. A mula sem cabeça, com sua imagem de fera monstruosa, continua a assustar, mas também a ensinar lições sobre os limites da moralidade, da ética e das consequências das ações humanas. Conclusão. A lenda da mula sem cabeça é uma das histórias mais aterradoras do folclore brasileiro, e sua profundidade simbólica a torna uma história rica em significados. Seja como uma metáfora sobre o pecado e a punição, ou como uma representação das forças do sobrenatural que não podem ser controladas, essa lenda continua a viver nas memórias e na cultura do povo brasileiro. E você, já ouviu alguma história sobre a mula sem cabeça? Compartilhe com a gente nos comentários e, se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes do nosso folclore.